O meu nome é Fábio Rodrigo, eu sou conhecido aqui no ITA como Joseph Klemme. Muita gente acha que eu sou um pouco parecido com ele, mas o verdadeiro motivo vocês vão conhecer daqui a pouco. Bom, eu comecei a saber do ITA em meados de 2001, quando eu estava no ensino médio, no segundo ano do meu ensino médio. Foi quando um amigo meu tinha chegado pra mim com umas questões bizarras assim. Aí, tipo, eu nunca tinha ouvido falar no ITA, né? E peguei e pesquisei, né? Cheguei com meu pai e perguntei: pai, o que é o ITA? Aí ele chegou pra mim: é uma instituição de engenharia, né? Bem renomeada no Brasil. Vestibular considerado o mais difícil, né? Botei na minha cabeça, eu não sabia o que eu tava me metendo, mas tipo, botei na minha cabeça que eu queria passar nisso, não sei porquê, eu acho que... Aí eu peguei e falei: eu vou estudar para tentar passar nisso aí, né? Eu não sabia o quanto essa decisão ia mudar assim, o rumo assim, da minha vida, né? De onde eu vim, Macapá, eu não tinha um estudo, um curso preparatório assim, né? Eu tive que meio que sair de lá, né? Eu fui para Belém com o intuito, né, de arranjar alguma coisa, algum curso preparatório para poder pegar base, não só base, mas experiência, qualquer tipo de contato que poderia me ajudar a passar no ITA, né? A minha família e eu não tinham muitas condições de pagar um curso preparatório ou mesmo comprar livros bons, assim. Eu economizava do que eu recebia do meu pai na época, né? E chegava aí em sebos, assim, comprar livros velhos, assim, tipo o Feltre, Fundamentos de Matemática Elementar, o Fundamentos de Física, esses livros básicos, assim, que no caso, pra mim, na época, eu não tinha muito contato, né? E foi eu estudando sozinho e foi então que eu consegui adquirir uma base sólida para passar em algum vestibular. Na época eu cheguei a passar na AFA, na Escola Naval, só que ainda faltava algo mais, né? Faltava algo mais para passar, tipo, no IME e no ITA. E tipo, um fato que eu gostaria de dizer é que, tipo, antes eu meio que superestimava o ITA. Eu pensava que só Deus passava no ITA, que só cara foda era capaz de resolver todas aquelas questões. Com o decorrer dos anos, eu ia conhecendo pessoas que conseguiam passar e que eu via que elas eram normais. E que eu via que eu tinha a possibilidade, né, se pegasse, focasse e aprofundasse mais o estudo. Inclusive eu também cheguei a fazer uma faculdade, né? Eu fiz ciência da computação. Imaginava que isso poderia, que eu poderia conseguir passar no ITA com a faculdade, né? Fazendo paralelamente a faculdade e o ITA, né? Tipo, com a minha experiência, eu acho que isso não é recomendável, porque tipo, o vestibular do ITA, o IME, esses vestibulares difíceis, eles exigem muito do aluno e eu acho que quanto mais você se focar, mais você se dedicar a esses vestibulares, eu acho que você tem mais chance de passar. Em 2007, a minha família ela teve uns problemas financeiros e surgiu a necessidade de eu obter uma fonte de renda extra, e eu cheguei a prestar alguns concursos públicos e felizmente consegui passar e virei servidor público. Por um lado foi bom, né, por ter essa experiência, né? O lado bom foi ter condições de comprar mais livros, tipo, material bons. Inclusive eu cheguei a pegar comprar algumas apostilas aí de alguns cursinhos que chegaram a me ajudar. Inclusive eu cheguei a ser aprovado no vestibular do IME, né? Mas só que eu não consegui passar no ITA, né? Só que o sonho do ITA sempre pesava, né?
vinha na minha cabeça aquela época que eu tinha chegado e falar, eu vou passar no ITA. É o ITA que eu quero. E sempre eu tinha isso na minha cabeça. É o ITA, é o ITA, é o ITA. E como era a minha última tentativa no IME devido ao limite de idade, se eu decidisse não ir pro IME, só era aquele ano do ITA, que também era meu último ano de tentativa, né? Devido ao limite de idade, né? Isso era uma decisão difícil, porque se eu, digamos que se eu não isso pro IME e chegasse, tentasse o ITA de novo e não passasse, esse era o meu maior medo. Né? E tipo, o fato de eu ter descobrido o problema de saúde que eu tive, eu descobri que no começo do ano de 2009 que eu tinha um tumor no meu fêmur, né, um tumor agressivo, e que depois de vários exames foram constatado que eu tinha que operar, né, que eu ia passar alguns meses aí com dificuldade de locomoção. Né. A minha ideia era pegar e me operar, me recuperar e depois passar no ITA. Né. Foi uma época bem difícil, 2 meses basicamente só de cadeira de roda, locomovendo de cadeira de roda, mais uns 7 com auxílio de muleta, né, devido à recuperação. E nesse tempo todo, né, eu vinha fazendo fisioterapia, né, e paralelamente eu, como o sonho do ITA ainda me movia, eu, além de fazer a fisioterapia, eu estudava pro ITA, né, era fisioterapia e fisioterapia e estudo. Era só isso. Eu pensava comigo mesmo que naquela cama de hospital lá, que eu ia aguentar aquela dor, que eu ia me recuperar, que eu ia estudar e que eu ia passar no ITA. Né? Tipo, essa foi uma das minhas maiores motivações. Né? Além desse fato, teve também a questão psicológica. Né? Eu tinha os outros anos, eu não tinha passado nos 5 anos anteriores, né? Tinha meio que dispensado o IME, né? E tipo, isso vinha na minha cabeça, né? Eu tenho que passar. E se eu não passasse, praticamente, eu imaginava como se eu pegasse todos esses anos e jogasse pra fora, assim. Eu não desisti, né? Eu fui até o final, era a minha última tentativa. Mais do que você não desistir, você tem que acreditar. E nos primeiros anos, que eu falei, eu não acreditava. Eu passei a acreditar na minha capacidade, no meu potencial. E fui me focando, fui estudando cada vez mais e fui apagando todos os erros que eu tinha, que eu cometia no vestibular passado e tal. E sempre tinha alguma coisa que se aprendia a cada ano. Né? E tipo, meio que tentava tampar esses buracos. Aí chega em dezembro de 2009, a época do vestibular, né? Na primeira prova física, a prova veio muito escrota, assim, veio sinistra, assim, e tipo, meio que me dei muito mal. Peguei e pensei, e digo, tipo, cheguei aqui, batalhei tudo isso, passei pelo que eu passei, e no primeiro dia eu meio que perdi todas as chances, assim. Eu tinha tirado uma nota muito ruim, aí eu fiquei muito triste, inclusive eu chorei no dia, né? Eu peguei e falei pra mim mesmo, eu tinha passado tudo isso, eu tinha batalhado durante todos esses 6 anos, eu tinha me recuperado de um problema grave de saúde, assim, tinha contornado todos esses obstáculos, eu ainda estava na batalha, era só o primeiro dia. Aí eu peguei e falei, eu vou com tudo pros outros dias, cara. Eu vou pegar e tentar fazer o máximo de pontos. Eu vou continuar, eu vou até o fim, eu vou batalhar até o fim, vamos ver no que dá. Eu não vou me entregar fácil não, eu não cheguei aqui para desistir agora. Aguardava ansioso ao resultado, né? Foi quando no dia 30 de dezembro de 2009, o dia mais infeliz da minha vida, peguei estágios aprovados e vi que o meu nome não estava lá. Foi tipo que um impacto, assim, sabe? Eu
foi como se um mundo caísse assim todo em cima de mim. Tipo, não passei, como se 6 anos não tivesse valido a pena. Eu não me via mais, tipo, sem um ITA. Eu queria entrar aqui, eu batalhei para entrar aqui todo esse tempo. Veio e não passo, e tipo, devido ao limite de idade, teoricamente, essa era a minha última tentativa, né? Eu tive a brilhante ideia de ligar aqui pro setor de vestibular e, pô, saber meu desempenho. Foi quando o Rossato chegou pra mim e falou que o meu desempenho tinha sido muito bom. Aí eu perguntei pra ele, sim, por que eu não passei então? Aí ele, porque a gente chama os 120 melhores, né? Inclusive ele falou com essas mesmas palavras que se tivesse uma segunda chamada, eu teria grande chance de ser chamado. Mas ele frisou também que era muito raro o ITA fazer a segunda chamada, historicamente também. Depois que eu tive essa conversa com ele, eu passei a acreditar novamente que eu poderia ser chamado na segunda chamada. Aí tá, veio toda aquela esperança e tal. Tipo, muita gente chegava pra mim e falava, segunda chamada é difícil, esquece e tal. Tipo, foi na base da esperança e da fé mesmo. Eu acreditei e muito assim, foi um momento que eu me peguei muito a Deus assim. E tipo, eu já tinha feito a minha parte, né? Eu tinha batalhado durante todo esse tempo, né? E, tipo, eu tinha passado por tudo isso, por todos os obstáculos que eu tive no decorrer de todos esses anos. E foi quando, no dia 25 de janeiro de 2010, o dia mais feliz da minha vida, e foi quando eu estava dormindo, né? Eu acordo com uma ligação com código 012. Aí eu peguei assim, um momento assim, inexplicável, assim, não tenho palavras para descrever esse momento, assim. Tipo, eu olhei, eu falei, é agora, né? Peguei e atendi, né? Era o Rossato dizendo que oficialmente eu estava sendo convocado no vestibular do ITA, assumir a vaga. E ele perguntou para mim se eu tinha algum interesse. A resposta foi imediata, né? Eu falei que eu tinha total interesse na vaga. É um momento de glória, né? Vieram meus pais, falei com meus pais, tipo, o meu pai chegou comigo, eu nunca tinha visto o meu pai chorar, ele chegou comigo, me abraçou, começou a soluçar falando que aquele também era o sonho dele. E tipo, eu não aguentei também, fiquei bastante emocionado. E graças a Deus a gente conseguiu, devido a batalha, devido a esforço, devido a perseverança, devido a fé, determinação. Se você tem um sonho, por mais que seja difícil, por mais que tenha vários obstáculos na frente, assim, se você acreditar, se você se focar e ter determinação, ter esforço, força de vontade, ter fé e acreditar, que é o mais importante de eu não ter desistido, foi ter acreditado até o fim. Eu acreditei até o último momento, que no caso foi a segunda chamada. E graças a Deus deu tudo certo, convocado, e agora eu estou aqui no ITA, no meio de tanta gente especial, assim, muita gente boa, assim, eu me sinto um privilegiado por estar aqui. E a mensagem mesmo é essa, né, que não desistir nunca dos seus sonhos, sempre batalhar por eles, né, com muita fé e determinação, sempre acreditar que no final, se você fazer valer a pena, vai dar tudo certo. E é essa mensagem que te deixo para vocês. Valeu.